Nós temos, nesse estudo, uma avaliação de, vamos chamar de suplementos da medicina integrativa, né? Aí a gente pode debater conceitualmente, mas não é o caso. Mas que visam mitigar, aliviar, né? Ou seja, gerar um efeito paliativo relacionado à insônia nesses pacientes que apresentam desordens, ou melhor, que apresentam a compulsão alimentar periódica, tá certo? Então, na verdade, não é apenas a insônia, mas a gente também tem, nesse caso, a constipação, que pode também estar prevalente. Então, o que é a evidência, então, em termos de benefício? Para a insônia, o uso da rhodiola rósea, uma fórmula, né, com rhodiola rósea, lúpulo, que é o Humulus lupulus, a Passiflora edolis, né, o edolis, que é a maracujá, né, do Brasil, Matricaria recutita, camomila alemã, né, também chamado dessa maneira, e o 5-hidroxitriptofano, que a gente encontra aqui no Brasil, seja como um suplemento isolado, seja com que a gente não pode falar exatamente suplemento, mas ele isoladamente ou então dentro do extrato da planta Griffonia simplicifolia, né, por até 3 dias, manejando insônia de forma aguda, tá? E a constipação pode ser utilizada, ou melhor, na constipação podem ser utilizados a planta, né, a espécie planta govata e lactobacillus raminosus. O ducosato de sódio, apesar dele estar sendo colocado aqui como um produto da medicina integrativa, digamos assim, ele não é um suplemento alimentar. Na verdade, o ducosato no Brasil é um fármaco mesmo, é um medicamento, tá? Ele não pode ser utilizado como suplemento. Então, planta govata, que tem a ideia de aumentar a massa fecal, e se você tem, então, nele, né, um mecanismo de aumento da motilidade pelo aumento do volume fecal, isso leva, portanto, a uma melhora do quadro de constipação. Você aumenta a frequência evacuatória. E o lactobacillus raminosus é mais estudado, não significa dizer que é o único, não significa dizer que só ele vai gerar esse tipo de benefício, mas é preciso avaliar melhor, né? Porque aí que você pensa em função intestinal, a gente vai ter cepas diferentes, e nesse artigo a gente não tem essa clareza de qual cepa de raminosos ele está se referindo, porque essas cepas variam e podem variar também em termos de efeito, né? Mas, no geral, o lactobacillus tem a ideia de promover fermentação láctea, né? Promover materiais com um pH um pouco mais baixo no lúmen, né? Isso pode contribuir também com o choque osmótico e pode também melhorar a motilidade por outros caminhos. Tá certo? O que eles colocam aqui é que, não havendo melhora, então deve haver o encaminhamento para o tratamento convencional para insônia e ou constipação, né? Se essa insônia for muito grave, aí você pode avaliar a partir do formulário chamado PSQI-BR, mensurando aí a qualidade do sono. Você, então, avalia, né? E se for realmente uma forma grave de insônia, talvez seja melhor você fazer o encaminhamento para um médico especialista para que ele possa prescrever algum medicamento. Pode ser uma buspirona, pode ser uma droga Z, né? Zolpidem, por exemplo. Aí vai depender da experiência clínica do médico, tá? Outro estudo interessante de 2017 mostrou algumas questões ligadas especialmente ao funcionamento da serotonina. A serotonina tem um papel muito importante sobre o comportamento alimentar, nós já sabemos disso. Nós temos uma relação entre comportamentos impulsivos com a diminuição da serotonina sobre o córtex pré-frontal. Isso está associado a uma diminuição na ativação de receptores de serotonina tipo 1B e tipo 2A, que estão localizados nessa região pré-frontal, mas isso leva a uma disfunção no circuito córtico-límbico, tá? Como está sendo descrito aqui embaixo, e também córtico-estriado, podendo, então, ser um mecanismo fisiopatológico para que a gente tenha, então, enfim, nesse impacto sobre o comportamento alimentar. Só que tem um detalhe sobre isso, né? Esse não é o único ponto, esse é um braço fisiopatológico. Nós temos que entender que existem outros braços fisiopatológicos que devem ser levados em consideração, questões até mesmo alheias, né, aos determinantes biológicos, mas nós temos determinantes sociais também que podem influenciar sobre isso, né? Então, a história da família, a história social do paciente, né? Se existem outros problemas aí sim, existenciais, né, que podem levar ao agravamento do quadro. Então, não é apenas uma modulação de neurotransmissor, não, mas isso é importante para você ter a recuperação da saúde do paciente, tá certo? É observado também nesse estudo
ainda que essa evidência não seja tão robusta, mas que normalmente esses tipos de pacientes apresentam uma ingestão mais baixa de ômega 3, tá? Tem também eles discutem o papel de alguns micronutrientes a respeito dessa regulação alimentar, como cálcio, ferro, fósforo, vitamina A, né, com algumas dúvidas, complexo B, vitamina C, D e zinco. E também o triptofano, especialmente porque nós sabemos que ele é precursor direto da serotonina, né? Então, aumentar uma ingestão de triptofano, a gente tem alimentos fontes de triptofano, obviamente, né? Pode levar ao aumento da serotonina. Agora, se isso vai representar necessariamente um incremento no comportamento, melhor, na recuperação da saúde do paciente, né? Diminuição do número de episódios, aí só o conjunto de coisas que devem ser feitas é que vão dizer. Nós ainda temos a hipótese do estresse causado, né? Ou melhor, como agente, digamos assim, de causalidade ou um fator de risco disruptor, né, para o transtorno da compulsão alimentar periódica e também para a forma, né, de não transtorno, na forma não patológica, né, mas pré-patológica. E, nesse sentido, essa hipótese pode, então, levar a uma outra hipótese, né? Essa é uma hipótese fisiopatológica, mas essa hipótese fisiopatológica leva a uma hipótese farmacológica, que é a seguinte: bom, se estresse provoca a compulsão alimentar periódica, modular o estresse, reduzir o estresse nesse paciente, pode levar, então, a uma menor probabilidade de causar a compulsão alimentar periódica? Bom, então, como é que a gente poderia modular esse estresse? A partir do uso de adaptógenos. Então, é uma possibilidade. Nesse estudo aqui, a gente houve, né, a utilização da rhodiola rose, com essa padronização, que inclusive é a que está disponível no mercado nacional, farmácias de manipulação, indústrias, enfim. Então, a gente não se preocupa tanto com rhodiola rose do ponto de vista de qualidade do extrato, tá? A gente tem o mesmo padrãozinho, 3% de rosavina, às vezes tem dupla padronização, então você também padroniza aí em salidrosídeo, tá? E ambos têm ações farmacológicas importantes. Então, eles calcularam em cima de duas doses diferentes, na verdade. Eles administraram 10 miligramas desse extrato, tá? Esse extrato que contém esse percentual da rosavina e dos salidrosídeos, tá certo? Então, 10 miligramas por quilo de peso e o dobro da dose, 20 miligramas por quilo de peso. Poucos estudos que são analisados com a fitoterapia, isso não é apenas para questões ligadas à compulsão alimentar ou transtornos alimentares, tá? Mas assim, estou falando de praticamente todas as doenças. Normalmente, nesses estudos, a gente não faz, do ponto de vista metodológico, o uso de doses relacionadas ao peso corporal. E esse é um ponto interessante desse estudo, porque ele respeita um aspecto que é considerado fundamental na ação farmacológica de medicamentos, dado que um peso corporal muito grande pode representar em uma baixa distribuição tecidual, especialmente para o tecido-alvo. Então, seria importante a gente avaliar isso antes, né? Mas tudo bem. Então, ele demonstrou que 20 miligramas por quilo de peso foi responsável por abolir os episódios de compulsão alimentar periódica. Então, vale a pena também dar uma lida com mais detalhe nesse trabalho, tá? Porque chamou muito a atenção. Então, rhodiola rose seria um produto aí em destaque, especialmente se você conseguir avaliar esse estresse. A partir de escala de estresse, por exemplo, existem também outros testes psicométricos que podem ser utilizados. Bom, agora eu vou fazer uma leitura um pouco mais ampla sobre outros tipos de transtornos, tá certo? E aí o triptofano aparece em vários estudos diferentes como sendo um agente interessante para quadros de ansiedade relacionado à anorexia nervosa ou simplesmente relacionado à anorexia nervosa bulímica e também não bulímica, né? Ou seja, quando podem inclusive coexistir. E aí a gente tem esses 4 artigos que eu trago para vocês, tem estudos até bem mais recentes, olha, 2017, por exemplo, né? A gente teve estudos de 2002, 2000 aqui, ó, no segundo quadrante aqui inferior, mas ele está relacionado, nesse caso, ao manejo do humor e também da bulimia nervosa, tá? Então, o que acontece? Parece que, desde os anos 90, as pesquisas apontam para uma relação entre transtornos alimentares e diminuição na função serotoninérgica, e talvez por isso seja uma das estratégias mais utilizadas a partir da farmacologia, né? Então, você usa medicamentos que aumentam a ação da serotonina, melhorando, portanto, os desfechos ligados ao transtorno ou aos transtornos
alimentares. Uma parte deles que avaliam a suplementação do triptofano são voltados para a anorexia nervosa e para também a bulimia nervosa. O curioso aqui é que há um paradoxo a respeito da anorexia nervosa, porque se você aumentar muito o efeito da serotonina, uma coisa que pode acontecer, especialmente em núcleos hipotalâmicos, é a supressão da fome e do apetite. Por outro lado, o triptofano, quando aumentado, nesses estudos, mostra um benefício, e é o que a gente observa em boa parte deles quando a gente avalia esses estudos aqui. Então, uma coisa que deve ser levada em consideração é suplementação de triptofano para pacientes que têm a anorexia nervosa e a bulimia nervosa, tá certo? Normalmente, essa dose de triptofano tende a ser um pouco mais alta, você não trabalha com miligramas, você trabalha entre 1 e 3 gramas por dia, tá certo?